Meu filho teve o primeiro campeonato da vida dele. E como todo campeonato, ele gera experiências, gera aprendizados, mas eu ainda bato num ponto. Só traumatiza por causa de uma derrota, por causa de algo que não saiu como esperado, pela reação dos pais. A gente pode trazer isso para o mundo corporativo. Muitas vezes o seu colaborador ele não vai ter o medo de falhar na meta, porque se ele sabe que ele deu o melhor nas condições que ele tinha, ele tem ali o coração limpo. Porém, as pessoas vão ter medo de frustrar as referências, vão ter medo de frustrar os seus líderes. E o líder numa criança vai ser o pai dela, ou a mãe dela, vai ser as referências, ou pelo menos deveria ser assim, no mundo ideal, num cenário ideal. É claro que nem todo mundo vive o cenário ideal, mas o cenário ideal seria ter os pais como referência máxima, os professores ali como secundários nesse processo, e professor tem que entender muito de gente também, porque professor faz crença, reforça a crença, tanto crenças limitantes como crenças de possibilidade. Aí é uma escolha de cada um quando a gente vai reforçar o que a pessoa é fraca ou vai reforçar o que ela é forte, né. E aí é sempre aquele princípio, corrija no particular, algo que precisa ser aprimorado, algo que precisa ser corrigido, e elogie em público. É claro que, em algumas vezes, quando a gente fala de educação, escola e tal, eu sei porque eu era uma criança muito desafiadora, às vezes você precisa também trazer um pouco de disposição, porque você já falou, já corrigiu ali no particular e tal, e não deu certo, e ali a criança continua fazendo graça, você precisa cortar aquilo, e o constrangimento, nesse contexto, ele pode entrar, porém ele não deve ser a primeira ferramenta que um líder deve usar para isso. Eu não gosto de usar essa ferramenta como líder, eu quase não uso. Mas, em alguns casos específicos, ela é uma ferramenta poderosa, porque a gente muda em busca do prazer e muda também pelo medo. Pelo medo, pelo contexto. Muitas das coisas, e isso quem viajou para uma cultura diferente sabe, a gente vai moldando o nosso comportamento pelas exposições sociais que a gente tem. Se a gente está num país novo e vê que é uma cultura nova, de comportamentos novos, a gente não precisa nem entender o porquê assim. Se você vê um grupo de pessoas se comportando daquela maneira, a tendência é que você siga aquele grupo, aqueles comportamentos, porque você sabe que naquele local, aquele é o comportamento adequado. Então isso é muito simples, a gente tem que saber separar essas coisas. Mas o que eu vejo é o seguinte, eram 10 times das crianças ali, que iam de crianças de 6 anos a 9 anos, então você tinha ali uma variação física de força muito grande, e meu filho estava ali no intermediário, né, entre não eram os menores, mas também não eram os maiores. E eles chegaram em terceiro lugar, eh, com certeza eles deram o máximo, ele, o time dele, e foi bonito de ver, mas foram desclassificados. E eu parei e pensei, foi a primeira vez que eu fiz isso num campeonato, falei: "Cara, essa frustração é boa, ele sentiu a derrota, isso é maravilhoso, não tenha medo de deixar o filho de vocês sentir a derrota, só que a gente não pode fazer com que aquela derrota seja definitiva". E aí eu mostrei para eles que o Cristiano Ronaldo já perdeu campeonatos, Cristiano Ronaldo é o ídolo máximo dessa molecada, porque é um cara que se baseia em treino, em disciplina e ainda joga em alto nível, mesmo tendo mais idades que muitos atletas da geração dele que eram considerados craque. E eu vejo assim que o meu filho, os colegas deles têm a tendência de admirar mais o Cristiano Ronaldo, até porque ele é mais midiático, por exemplo, que o Messi, que é um baita jogador também. Mas não entrando nesse ponto, é que a gente sempre vai buscar, é campeonato de futebol, ele vai buscar referências no futebol. Aí eu mostrei pra ele alguns pênaltis, algumas desclassificações que o Cristiano Ronaldo teve, e o que que o Cristiano Ronaldo fez no dia seguinte de perder. Ele estava lá treinando. Aí o campeonato foi na sexta, no sábado ele levantou: "Pai, quero treinar, quero correr, quero chutar a bola no gol", e aí eu treinei com ele. E cara, ele ficou orgulhoso de chegar em terceiro lugar, e ali onde era o nível técnico do time mesmo, foi um desempenho surpreendente, acima das expectativas, até do professor mesmo. Então assim, eu parto de um ponto e eu falei exatamente dessa maneira para ele: "Filho, no esporte não existe derrota quando a gente fez o nosso melhor.
quando a gente se empenhou, quando a gente teve brio, quando a gente buscou, quando a gente jogou o máximo que a gente pode. E aí eu mostrei para ele que, pô, tem 10 times lá, um só vai ganhar. Vão ser 9 perdedores e um vitorioso. Só que quem sai com aquela sensação de que fez o melhor e com aquele ímpeto, com aquele ânimo de querer treinar no outro dia, independente se ganhou ou se perdeu, é isso que faz a diferença, porque ele vai ter muitos campeonatos, ele vai ter muitas possibilidades. Mas o que eu estou vendo são pessoas ali, e eu vi muitos pais acolhendo os filhos como se fosse uma tragédia. "Nossa, você perdeu um pênalti", não fica assim, o pai, a mãe desesperado, porque como é que meu filho vai assimilar a perda do pênalti? Gente, pra quem joga bola, perder pênalti e para os melhores jogadores, eles que vão puxar mais a responsabilidade, só erra pênalti quem bate, e eles vão bater mais pênalti. Estatisticamente, quem bate mais pênalti vai errar mais pênalti. Então isso é uma assunção de responsabilidade e tem que mostrar que ali tem do outro lado um goleiro que também está treinando para defender mais pênalti, para defender as metas, os objetivos do time dele. E assim é no mundo corporativo também, porque às vezes só um vai ganhar uma licitação, mas se a gente empenha, se a gente faz um trabalho com grupo, se o nosso grupo dá o melhor que pode, a gente é vitorioso e a gente vai refazendo o processo, melhorando o que precisa ser melhorado, porque sempre tem coisas para ser lapidadas. Mas uma coisa que eu deixei muito claro para ele também, e eu vejo pouco reforço nessa geração. Porque, por exemplo, pô, foi eliminado, ganhou medalha, eu já não sou muito fã disso, né? Mas ok, porque eu acho que a vitória é um prêmio, e como prêmio ela deve ser um prêmio exclusivo, que seja terceiro lugar, terceiro, segundo e primeiro, com premiações distintas, porque eu não vejo também que o primeiro lugar pode ganhar uma medalha da mesma equivalência do terceiro, do quarto, do quinto. Não é a mesma coisa. A gente tem que premiar o esforço. E premiar o esforço é só você olhar os pais e aplaudindo ali, o professor continuar incentivando, mas também mostrar que tem coisas que precisam ser melhoradas. E isso a gente pode fazer como líder corporativo, na empresa que a gente trabalha, na empresa que a gente está, porque eu vejo assim pessoas que estão querendo evitar frustrações e por querer evitar frustrações, evitam exposições. Teve pais que não levaram os filhos para o campeonato por conta de evitar frustrações. Aí eu pergunto: a vida vai bater muito mais forte nesses meninos todos, do que um campeonato. E a gente tem que estar preparado para isso dentro da maturidade deles, dentro do que eles conseguem ver de mundo. Mas o que eu quis passar para o meu filho é o seguinte, cara, foi bom, o resultado de vocês foi surpreendente, os melhores erram também. Vamos continuar treinando e, acima de tudo, também, e não é menos importante, foi o que eu perguntei para ele. Filho, você se divertiu? A gente se preocupa em não frustrar as crianças, a gente se preocupa em não expor elas a coisas que podem traumatizar, entre aspas. A gente não se preocupa se elas estão se divertindo, estão fazendo amizade, estão socializando, porque isso, com 7 anos, é mais importante do que ganhar ou perder, porque ganhar ou perder isso vai acontecer muito. São nodos, tem muitas possibilidades, tem muitos campeonatos na frente. Mas se você conseguiu fazer uma leitura, jogar em equipe, jogar em conjunto, engajar outras pessoas, motivar outras pessoas mesmo com 7 anos, isso é fantástico. Isso vai dar habilidades para ele fazer qualquer coisa na vida dele, fora do esporte também. A essência do esporte é a gente pegar tudo aquilo que o esporte faz e trazer também coisas que a gente possa aplicar ele. Então é muito sobre isso, sobre usar essas frustrações com caráter pedagógico, com aprendizado, para que ele possa criar ferramentas para usar aonde ele quiser na vida dele depois. O papel do esporte ele é esse, nessa fase, principalmente, mas eu vejo até em campeonato de várzea, né, que tá ali a galera de mais de 30, 40 anos e tal. Cara, se não se divertir, não vale a pena nem ir. Então a gente tem que trazer também essa diversão com comprometimento, com, com comportamentos adequados para aquele ambiente. A diversão ela não é um negócio que precisa ser desorganizada. A gente acostumou a não é divertido, é bobo, não é. Mas se não for divertido, muitas vezes nem vale a pena. E isso não só para crianças, porque nas empresas que eu passei,
Eu já trouxe mais de 250 palestras para 250 empresas diferentes, e eu sempre vejo o astral da empresa ali. Tem gente que fala: "Olha, eu recebi uma proposta de salário melhor em outra empresa, mas eu fiquei aqui porque o ambiente é mais alegre". Então, a alegria, ela motiva a gente, ela faz com que a gente queira permanecer naquele lugar. Talvez só isso não vai ser o fundamental, mas isso pesa e pesa muito. E a gente está muito preocupado, às vezes, em colocar pressão demais, em não expor ao fracasso, mas não está preocupado se está tendo aprendizado, se está tendo melhoria, se está tendo consistência e se estão se divertindo. Você, líder, que está vendo esse vídeo, pense nisso. A sua equipe também se diverte. E sobre se divertir, não é se divertir o tempo todo. Às vezes tem que ter sacrifícios, às vezes um tem que correr pelo outro e se doar pelo outro, isso faz parte. Mas em algum momento precisa ser divertido para ter essa retenção, para ter essa consistência. Isso é uma necessidade básica. Valeu, tamo junto. Me siga para mais conteúdos como esse.